do Senhor antes de conhecer a Deus? Então, antes de nós chegarmos à igreja, nossa vida era totalmente destruída. Eu vim de um lar onde os meus pais se separaram quando eu ainda era novo, né? Tinha 6 anos quando os meus pais se separaram. Essa separação veio por conta de traições, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Então eu vi o meu pai sair de casa ainda muito novo. Por conta disso nós passamos fome, passamos necessidade, porque imagine só você, minha mãe, né, agora ter que cuidar de 3 filhos sem ter um marido do lado. Se com o marido já não era fácil, imagine agora ela ter que cuidar dos 3 filhos sem a presença do marido. Então isso se tornou, para minha mãe, um fardo muito pesado. Tão pesado que ela veio sofrer com depressão. Por várias vezes eu vi ela dentro de casa, ainda sendo eu criança, mas eu presenciava isso. Eu vi ela dentro de casa sendo medicada por farmacêuticos. Quer dizer, ela não tinha nem condições de ir na farmácia, então vinham os farmacêuticos em casa medicar ela, aplicando soro nela, e ela ali jogada em cima do sofá, toda debilitada, muito magrinha, sem força para trabalhar. Então, por conta disso, nós passamos fome. Eu tive que comer na casa de vizinhos, não apenas uma vez, mas várias vezes. Quando não era na casa do vizinho, era na casa dos meus avós, que nós íamos comer, eu, a Jaqueline, o Rafael, por conta dessa miséria mesmo. Então isso me obrigou a ter que trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, tinha 9 anos de idade. Com 9 anos eu já tive que ir trabalhar para ajudar a minha mãe no que diz respeito à comida, as coisas dentro de casa. E nesse trabalho, então eu aprendi a começar a usar drogas. Foi ali o meu primeiro vício, que era uma fábrica de calçados, então nós começamos a cheirar cola, comecei nas drogas, cheirando a cola. E aí no estudo, na escola já não me desenvolvia, porque cheirava cola de sapateiro, então ia para o trabalho já, para a escola já com a cabeça virada. O meu desenvolvimento dentro da escola, nos estudos, não era bom. E na escola eu aprendi a fumar maconha. Foi na escola que me ofereceram maconha, e a minha primeira maconha eu conheci dentro da escola e comecei a me tornar dependente da maconha, de maneira que nos intervalos das aulas eu descia no banheiro da escola, e lá no banheiro da escola nós fumávamos maconha, voltava para a sala de aula totalmente transtornado. Da maconha eu passei a conhecer a cocaína. Da cocaína, então eu fui conhecendo as bebidas, tudo quanto é tipo de bebidas que você possa imaginar, eu já experimentei e éramos dependentes. Por conta das drogas, me tornei uma pessoa muito agressiva dentro de casa, brigava com a minha mãe, não respeitava mais a minha mãe, não respeitava os meus irmãos, xingava a minha irmã, chamava ela de prostituta e falava que ela nunca seria feliz. Quer dizer, comecei a empraguejar a vida de todos. Como eu estava com a vida empraguejada, comecei a empraguejar a vida de todos os meus familiares. E por conta ainda das drogas, o dinheiro que eu ganhava nessa empresa que eu trabalhava, ia tudo para as drogas. Gastava tudo com as drogas. E quando não tinha dinheiro, então eu comecei a fazer pequenos furtos. Eu comecei a tirar coisas de dentro de casa, eletrônicos, para deixar na boca de fumo, em troca da droga. Comecei a roubar minha própria mãe, mexer na bolsa dela, tirar dinheiro da bolsa dela,
para poder comprar a droga. Me lembro como se fosse ontem, nós tínhamos um tênis novinho, e naquela noite de sexta-feira, estava com uma vontade grande de usar drogas, e eu não tinha dinheiro. E eu estava com aquele par de tênis no pé. O que eu fiz? Eu fui lá na boca de fumo e acabei trocando aquele par de tênis por maconha. E para que eu não ficasse descalço, o traficante me deu um chinelo para que eu colocasse nos meus pés. E eu voltei para casa com aquele chinelo, e naquela noite eu tinha consumido toda aquela droga. Quando eu cheguei em casa e minha mãe me viu naquela situação, então ela viu que realmente eu estava chegando ali no fundo do poço. E isso me trouxe rejeição. Eu era rejeitado por ela, rejeitado pelos meus irmãos. As pessoas tinham medo de estar próximo de mim, né? Pensando que eu iria fazer mal a elas, e de fato corria o risco disso acontecer, porque eu estava com mal dentro de mim. Sentimentalmente ninguém me queria, porque quem é que se sentiria segura do lado de um traficante, de um maconheiro, de um usuário de droga, de uma pessoa que andava com quem não prestava? Então eu era rejeitado em casa, eu era rejeitado no trabalho, eu era rejeitado pelas pessoas que eu queria colocar do meu lado. Com isso veio depressão, veio enfermidades por consequência das drogas, tinha dores terríveis nas costas, problema respiratório. Enfim, a nossa vida realmente veio a ser um inferno. Isso antes de chegarmos à igreja. Aí você me pergunta, como que eu cheguei na igreja? Quem me convidou? Uma pessoa próxima da nossa família, a minha madrasta, que veio a ser a minha segunda mãe. Meu pai construiu essa outra família por conta da separação, e essa minha madrasta, ela havia já se entregado para Jesus há 3 anos, e ela fazendo corrente pela gente. E ela nos falou a respeito de Jesus, falou a respeito do Espírito Santo, que eu poderia me libertar de tudo aquilo, caso eu assim desejasse, e eu aceitei o convite dela. Mas demorou, não foi assim fácil. Foram 3 anos ela ali lutando pela gente, até que eu tomei a decisão. Cheguei na igreja, numa sexta-feira, entreguei a minha vida para Jesus. Naquele culto, eu já me senti melhor, aquele peso saiu de dentro de mim, suei que nem um cabrito. O chão, onde eu estava ali com os meus pés, o chão ficou todo molhado, por causa do suor. E eu vi, naquele suor, Deus me limpando, tirando todas aquelas toxinas de dentro de mim. Como eu disse, saí daquela reunião já mais leve, fui para casa, voltei no domingo, voltei na segunda, voltei na quarta, comecei a buscar a Deus. Já não usava mais droga. No primeiro dia, eu parei com a maconha, parei com a bebida, deixei tudo no primeiro dia. E aí comecei o processo do novo nascimento. Comecei a buscar o Espírito Santo. As quartas, os domingos, foram reuniões que me ajudou a ter um encontro com Deus, aonde isso nos trouxe uma nova vida. Hoje tenho paz, tenho alegria. Há 14 anos nós estamos na presença de Deus. Minha mãe hoje está na igreja, meus irmãos vão à igreja. Então hoje nós temos paz e desfrutamos de uma vida completamente diferente àquela vida que nós vivíamos. Pelo contrário, né? Hoje eu não roubo mais ninguém, não uso mais droga, ajudamos aqueles que hoje estão nas drogas, ajudamos aqueles que hoje vivem no mundo do roubo, do crime, porque se houve solução, jeito para a gente, nós cremos que há solução, saída para essas outras pessoas. E pastor, o que o senhor tem a dizer para os jovens que encontram até nessa situação que o senhor já passou? Então, o que eu tenho a dizer a eles é que o que aconteceu comigo também pode acontecer com eles. Eu era um caso perdido. Eu era o caso perdido. Sentimentalmente não era feliz, como eu já falei, com família não era feliz, tinha problemas dentro de casa.
Mas houve jeito, houve saída para mim. Se houve solução para mim, esse jovem que está aí acompanhando a gente, há solução para ele. Por pior que seja a vida desse jovem, tem solução. Basta ele, agora mesmo, onde quer que ele esteja aí acompanhando a gente, basta ele fazer uma oração sincera. E nesse lugar que ele se encontra, entregar a vida dele para Jesus, agora mesmo Deus pode mudar a vida dele. E como o senhor vê o trabalho da Força Jovem? Como o senhor tem visto? Então, como eu disse para você, quando eu cheguei na igreja, eu esqueci de acrescentar. Eu tinha 17 anos, então, jovem, né? E assim que eu cheguei na igreja, com 17 anos, eu entrei no grupo jovem. E o grupo jovem, a Força Jovem, para mim, foi de extrema importância. Por quê? Porque eu tive o amparo ali dos jovens, eu tive jovens de Deus que se aproximaram de mim, que me apoiaram, me deram força, me deram uma palavra de fé, de ânimo. Os obreiros responsáveis da Força Jovem, naquela ocasião, me ampararam, me acolheram. Então eu devo muito a eles, acredito que algum deles possam estar nos assistindo agora. Então eu me lembro de alguns, o Fernando me ajudou bastante, a Cristiane me ajudou bastante, a obreira Vanusa me ajudou bastante. Eu tive ali jovens, né, da Força Jovem que me apoiaram muito, me deram muita força. E eu sou muito grato à Força Jovem, o trabalho da Força Jovem, porque eu considero que também fez parte, né, do nosso processo de libertação, encontro com Deus. Eu devo muito à Força Jovem, porque foi ali que eu aprendi a dar valor à minha vida. Muito obrigada, pastor Carlos.